Olá, mais um Artefato começando. E eu te convido para conhecer um trabalho muito sensível e expressivo, que é o da artista plástica Anne Lemos. Ela se formou na FAAC, aqui na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, da Unesp, em Bauru, e voltou até a cidade para participar do 9º Encontro de Arte e Cultura, realizado agora no final de novembro, aqui na cidade. E a gente está aqui nessa atmosfera boa, aqui no Sesc, em Bauru, para aproveitar e ter como pano de fundo um dos murais aqui realizados pela artista Anne. Então a gente começa o programa agradecendo, é claro, a presença por ter aceito o nosso convite. Anne, bem-vinda ao Artefato. Obrigada, eu agradeço também pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Ô Anne, eu sei que eu vou começar o programa aqui com uma pergunta meio repetitiva, né? Mas eu acho que sempre gera uma curiosidade saber o que desperta o interesse do artista, né? Então como é que surgiu esse seu interesse pelas artes plásticas? Eu acho que sempre foi, né? Desde criança eu comecei pelo desenho, eu sempre gostei de desenhar, sempre fui incentivada e não sei, acho que o artista tem um olhar um pouco mais sensível talvez, ou um olhar diferenciado sobre a vida, sobre o cotidiano. Sim. E eu acho que desde criança isso aconteceu e me veio a arte. Nunca tive dúvida sobre o que eu iria fazer da vida. Que legal. Agora, quando ou em qual trabalho assim, ficou claro para você assim, que a sua obra já estava adquirindo uma consistência? A universidade para mim foi bastante importante. Foi ali que eu comecei, já lia bastante antes, mas foi ali que eu comecei a conhecer a história da arte, a ter os primeiros contatos visuais, primeiros conceitos. E eu comecei a produzir, a fazer colagens na época, e eram trabalhos de faculdade, né? Até que eu comecei a encontrar, né? A gente sempre vai experimentando coisas. E aí eu fiz um trabalho em 2009, que é Natureza Morta, que foi a pedido de um professor e vi que tinha algo ali e comecei a seguir uma linha de trabalho. E você tem alguma técnica que você prefere trabalhar, algum suporte, né, para realizar suas obras? Há muito tempo eu trabalho com a pintura, mas eu gosto de misturar técnicas, tintas, pinceladas, às vezes eu misturo colagem e pintura, eu gosto de experimentar. O suporte às vezes varia de tela para papel, para madeira que eu encontro. Eu gosto de fazer investigações sobre materiais. Eu ando pela cidade, às vezes, pegando materiais. Tem coisas que estão guardadas e sempre, e em algum momento, elas vão ser usadas. Assim, elas têm uma estética, todo material tem uma expressão. E em 2010 foi a sua primeira série, né, a Universo Consciente. E você pesquisava naquele momento o universo surrealista e também a psicologia junguiana. E depois dos seus seguintes trabalhos você continuou usando muito do surrealismo, né? Então, o que te instiga nesse movimento? Como é que ele é aplicado nas suas obras, Anne? Eu sempre gostei muito do mundo onírico, da fantasia. No surrealismo eu encontrei em formas diferentes de mundo onírico, né? Então, Salvador Dalí e Magritte, que eram minhas maiores influências, eles têm estéticas bem diferentes. E os dois me influenciaram de alguma maneira. Eu tenho muitos trabalhos que têm simbologias de Magritte mesmo. Outros trabalhos que foram inspirados pelo Salvador Dalí. E a psicologia junguiana foi o tema da minha pesquisa na época, né? Eu estudei bastante o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, que foi quem trouxe o Jung para o Brasil. E na época eu fui conhecer o Museu de Imagens do Inconsciente e para mim tinha muita relação com o surrealismo. Só que era algo espontâneo, né? Eram pessoas com problemas psiquiátricos fazendo seus... se colocando, se despejando num material, num papel ou numa escultura. E eu via que o surrealismo tinha isso, né? A espontaneidade, o colocar, o inconsciente, o sonho. Então eu acho que tinha essa relação e eu quis trazer isso para o meu trabalho, achando poético toda essa realidade, trouxe isso para o meu trabalho também. Que legal! E nessa primeira série surgiu também uma personagem que está sempre mascarada, né? O que representa essa personagem? Essa personagem até hoje eu tento me explicar, mas está em processo de formação. Ela me representa, na verdade. As pessoas perguntam se é autorretrato.
Eu fiquei por um tempo negando isso, mas eu acho que são autorretratos, sim. Na arte, os artistas sempre fizeram autorretratos. Eu acho que a gente tem como si mesmo uma referência, entre outras coisas, da vida e do mundo, né? Essa personagem, ela tem uma dualidade. Eu acho que o ser humano tem uma dualidade. A gente tem momentos e tem questões internas que levam a gente para um lado ou para o outro. Eu sempre penso nos caminhos que acho que todo mundo já teve a experiência de pensar como seria se eu tivesse feito o outro caminho, não esse, né? Sim. Se eu tivesse entrado por uma porta e não pela outra. E eu acabo trazendo isso porque é uma questão que eu gosto de pensar mesmo. Legal. Agora você é de São Carlos, mas você viveu um período aí da sua vida já em São Paulo. E esse convívio ali com aquela movimentação da metrópole, isso te trouxe uma percepção diferente da cidade? Você consegue trazer essa relação com a cidade também para suas obras? Bastante. Sair do interior e ir para São Paulo é uma experiência bem contrastante. É assim. um choque, né? E no interior eu percebi que a arte no interior, parece que as pessoas, que a gente traz alguma coisa que não tem a todo momento para as pessoas, ao meu ver, né? Em São Paulo já a gente chega, tem muito artista o tempo todo fazendo tudo, fazendo trabalhos com vários materiais, com várias linguagens. E chegando lá a gente tem essa dificuldade, é uma dificuldade de se mostrar, de mostrar que você existe, que você faz um trabalho também. Mas é uma experiência muito rica isso. A cidade em si me acrescentou muito, porque é uma cidade cheia de gente o tempo todo, arquiteturas de todos os tipos. É muita informação a muita todo informação, momento, né? você vê cenas o tempo todo, isso te inspira de alguma maneira. Ou te faz se recolher em algumas outras, porque pelo menos eu acho que muitos artistas, mas eu gosto do recolhimento, do sossego. Então foi uma experiência contrastante. Sim, e você percebe essa influência na sua obra, no seu trabalho em alguns momentos? Em 2012, quando eu morei em São Paulo, São Paulo teve uma influência nos meus suportes. Então nos meus materiais, os materiais todos foram feitos de madeira, porque eu saía pela cidade procurando madeiras. Eu morava perto de uma universidade de artes e eles tinham uma caçamba de lixo com vários lixos legais. Delícia. Então eu aproveitei, todos os materiais para mim eram válidos. É legal ter esse olhar diante da cidade, do que se pode aproveitar. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo gostoso sobre a obra da Annie Lemos. Até já! O Artefato está de volta e hoje a gente conhece um pouco mais sobre o trabalho da artista plástica Annie Lemos. Annie, eu gostaria de começar esse bloco falando sobre um dos seus trabalhos que, além de unir esse seu interesse pelo surrealismo, ele traz também a filosofia e traz também uma inspiração na música, né? Na música de Bach. Então eu queria que você comentasse pra gente sobre o trabalho Arte da Fuga. Eu tive um contato com essa experiência, com a música erudita, e eu achei incrível a obra A Arte da Fuga de Bach, um compositor barroco. Eu já sempre achei incrível como se constrói música, né? A abstração que a música tem. E a Arte da Fuga, ela me chamou a atenção, primeiro pelo nome, né? Fuga. Eu já trouxe isso para o visual e imaginei fugas, pessoas fugindo, né? Eu, como tenho a narrativa, a personagem, eu trouxe isso para o visual. Mas quando eu fui conhecer, é uma obra incrível, assim. O conceito de fuga na música erudita é um tema musical, e esse tema ele é repetido com combinações diferentes, e essas combinações são infinitas, assim. Bach fez 21 combinações com essas músicas. Acho que ele só não fez mais porque ele faleceu antes de terminar a última que ele fez. Ele não concluiu essa fuga. Não concluiu, ela acaba assim. É muito interessante isso também. Com certeza. E aí
eu comecei a trazer isso para os personagens, né? Eu fiz uma brincadeira, né? Eu coloquei a minha personagem em situação de fugitiva, então ela tem um aspecto de fugitiva e eu comecei a criar espaços. Eu quis colocar esses temas musicais representados por espaços físicos. Então são 3 telas que eu fiz, né, da Arte da Fuga. A fuga número 1 é uma tela que apresenta essa temática. Então ela tem vários espaços e essas personagens estão fugindo e se encontrando. Na música, esse tema, ele foge de si mesmo e ele se encontra o tempo todo. Você sempre percebe aquele tema de novo. Então as personagens também estão fugindo e se encontrando. E aí tem a fuga número 2 e a fuga número 3, que também fazem referência à primeira. Então a gente sempre vê um pedacinho do primeiro quadro no segundo e no terceiro. Legal. Agora, os seus trabalhos mais recentes, eles já começam a apresentar uma nova fase artística, Sim. né? Parece que tem algumas características um pouco diferentes, uns tons mais neutros, acho que até uma expressividade um pouquinho mais intensa, assim. Você já considera uma fase diferente, assim, uma nova fase sua, né? O que é que tem de diferente nesses trabalhos, Anne? Eu considero que eles, diante do meu processo, que eles são mais maduros. O artista Iannelli, o artista brasileiro Iannelli, ele fala que a simplicidade é muito difícil. E para mim sempre foi mesmo, eu sempre gostei muito do ornamento, do detalhe. E retirar isso, para mim, foi difícil, ao mesmo tempo foi uma conquista. Então, retirar a cor, acho a cor expressiva, gosto, faço elas nos murais, mas eu tenho experimentado os neutros, os brancos. Trabalhar com branco é muito difícil. O branco, o cinza, então esses trabalhos estão mais neutros, sim. E agora, em uma de suas séries mais recentes, você absorve também a inspiração de um filme, né? Que conta a história da coreógrafa alemã Pina Bausch. O que é que te chamou a atenção? O que é que te levou à criação desse trabalho, Anne? Esse filme é incrível, é muito poético. Eu gosto muito das coreografias dela, acho que são muito quase espirituais, assim. E me chamou a atenção, eu tenho 2 trabalhos que tem, na verdade, inspiração nas coreografias dela, em 2 coreografias diferentes. Mas eles me inspiraram para minha nova série, que são os adentramentos. Então é uma cena onde tem uma arquitetura brutalista, muito concreto, e uma bailarina delicada, com um vestido muito delicado, presa, né, nesse concreto, presa por um fio, e ela tenta o tempo todo ir para frente, ela não consegue passar de um limite. Sim. Essa cena para mim me soou muito interessante e ela tem muito, plasticamente ela tem muitos planos, né? Então ela tem algumas salas. Essas salas me inspiraram nessa série. Então eu reproduzi a cena no meu primeiro trabalho, que são 2 telas de canto, eu reproduzi essa cena e nos próximos eu comecei a querer me adentrar nessas salas que aparecem em cada pintura. Então a primeira obra é o Adentramentos a Fio. A segunda é o primeiro adentramento. Então eu me adentro nessa sala e aí ela tem uma outra sala. Na próxima tela eu entro nessa próxima sala e na próxima. Então é uma brincadeira também de você se adentrar e eu quero que o espectador também sinta essa experiência, né? De ir entrando nesses espaços. E ele já é um trabalho mais abstrato também, né? Sim. A minha personagem, ela aparece no começo dessa série e depois ela começa a sumir. Eu comecei a me encantar muito pela forma e pelas cores desses espaços. Então, talvez eu não tenha, eu acho que não tem mais a necessidade dela aparecer. De vez em quando ela pode aparecer até em algum próximo, mas tem que ser algo espontâneo. Sim. Agora, o motivo até da gente ter saído hoje do estúdio foi para aproveitar esse trabalho seu que está aqui no Sesc em Bauru, né? Então, além da pintura, né, em madeira, né, menores, né, nos quadros, você também realiza suportes maiores, né, painéis, Sim. murais, algumas colagens. Queria que você comentasse sobre esses trabalhos. Eu gosto muito de fazer os murais. O meu primeiro contato com suporte grande foi o meu rinoceronte. Eu participei da Rinomania em 2011 e
E foi meu primeiro contato com o público enquanto eu produzia, né? Não era agora mais uma produção dentro de casa, era uma produção externa. Sim. Então as pessoas passavam, se encantavam, queriam saber o que estava acontecendo, por que eu estava fazendo aquele trabalho. E eu senti essa mudança de ritmo que a arte causa nas pessoas. O mural esse mural do Sesc, o título dele é Prosa com João. De onde veio isso? O Sesc me propôs um tema de sustentabilidade. E aí eu pesquisando, tentando levar uma poesia a esse tema, eu comecei a encontrar muita arquitetura sustentável, né? O ser humano fazendo essa arquitetura sustentável, se preocupando com a natureza. E de repente eu cheguei à conclusão que isso já estava sendo feito há muito tempo pelo João de Barro. Então, nesse trabalho tem as questões da relação ser humano e natureza, ser humano e João de Barro. É como se a gente estivesse tendo uma prosa com o João. Ele está nos ensinando e a gente está trocando experiências com ele. Legal, e você teve experiência de outros trabalhos maiores também em outros Sescs também, né? Sesc São Carlos, eu fiz o Espaço de Brincar, que era um painel interativo com as janelinhas. O título dele é Quem Quer Brincar, Põe o Dedo Aqui. Então ficou um ano e meio mais ou menos em São Carlos. Fiz Sesc Araraquara também, um painel também voltado para o público infantil, mas mais ornamental, que são colagens que eu também faço. Essas colagens são feitas em dimensões pequenas, fotografadas em alta resolução e ampliadas. Então são painéis grandes com colagens pequenas, é uma ampliação desse trabalho menor. Alguns dos seus trabalhos, eles apresentam essa coisa lúdica, outros têm uma pitadinha de humor. Isso é colocado nas suas obras de forma consciente, Anne, ou não? Acho que os dois. A partir do momento que eu gostei de enxergar o humor na arte, eu sempre quis colocar isso, mas nem sempre é consciente. Às vezes isso já está impregnado, já é uma coisa que eu gosto de ver. Acho que o que eu gosto de ver eu acabo gostando de fazer. Então acaba tendo esse humor sutil. Eu acho que a ironia e as divergências acabam tendo um certo humor também. Legal. A gente vai fazer mais uma breve pausa. No próximo bloco a gente continua então esse bate-papo com a Anne Lemos. Até já! O Artefato está de volta e hoje a gente está se aprofundando, conhecendo mais sobre o trabalho da artista plástica Anne Lemos, que está aqui dividindo suas inspirações, seu processo criativo. Ô, Anne, queria saber qual é a sua relação com as obras. A gente costuma falar que é quase um filho, é isso que você sente também? Para mim eu tenho uma relação muito afetiva com os trabalhos, né? Até eu acabo falando muito dos meus próprios trabalhos anteriores, nos novos trabalhos, sempre estou tendo essa referência. Eu acho, não sei se é uma visão muito romântica, cada artista tem uma relação com a obra, né? A minha é essa, bastante afetiva, carinhosa, é um cuidado grande. Anne, você acredita que o trabalho que você criou, ele continua sendo o mesmo depois de pronto ou ele ganha uma nova identidade de repente? Eu acredito, o trabalho depois de pronto, ele não pertence mais a mim. Muitas vezes eu faço um trabalho e ele me diz muito, depois de pronto ele me diz muito mais do que o que eu estava pensando em dizer, né? Então o trabalho ganha uma autonomia, assim. Agora, como é que você vê as artes plásticas atualmente, assim? O que você vê de interessante, de criativo ou de repente um lado negativo? Como é que você vê esse panorama? Eu acho que a arte acumulou muitos ganhos durante a história. A gente tem muitos ganhos em relação à materialidade, novas percepções, novos instrumentos. Eu acho que a arte, a gente tem um ganho, né? Um ganho muito rico de história. Toda a arte, antiguidade clássica, renascimento, barroco, modernismo, uma nova percepção, contemporâneo. Eu acho que o artista deve olhar para toda a arte e tirar proveito disso, assim. As temáticas dos momentos da história mudam, mas as questões humanas talvez permaneçam. Sim. E você tem alguma dica para quem está começando, para quem está tentando se encontrar e já talvez tenha aí uma tendência para as artes plásticas? Que dica que você dá?
eu dou a dica do registro. É muito importante, eu carrego comigo caderninhos, né, que a gente chama de diários de bordo. Caderninhos que Leonardo da Vinci fazia, que cientistas faziam, cineastas, e eu acho que isso é muito importante. Eu tenho cadernos de 2009, acho que eu comecei a fazer até hoje. E é um registro, né? Anotações, desenhos são muito ricos, é o nosso pensamento materializado ali no papel. E eu vendo cadernos de 2010, eu vejo que trabalhos que eu estou pensando hoje já estavam sendo começados a ser pensados naquela época. Então o registro é importante para a organização das ideias. Sim, e assim como as ideias vêm, elas vão, né? Então é uma forma da gente capturar, exatamente. O programa já está quase chegando ao fim, Anne. E a gente... eu sempre busco terminar o programa com uma dica cultural, com algo que de repente o artista tem contato e queira dividir com o público. Então, tem algum artista, algum produto cultural interessante que você gostaria de dividir com a gente? Tem. E aliás é daqui de Bauru mesmo. Eu indico a Casa Ponce. Casa Ponce é uma casa histórica, tombada culturalmente aqui de Bauru e que nos acolheu. Ela vai ter uma exposição nossa, minha, do artista André Rossi, Maicon Jorge da Silva e o Júnior Sussi, nesse espaço, de 1º de dezembro a 18 de janeiro. Vai ser essa exposição com nossos trabalhos ali. E essa casa é incrível, ela tem frescos, é a Pinacoteca de Bauru, né? Essa é a minha dica. É um lugar, acho que, histórico, que vale a pena por si só conhecer, né? Tem história, o próprio lugar vale a pena mesmo. Com certeza, então acho que é uma ótima oportunidade de conhecer o trabalho desses artistas também, que se formaram aqui na FAAC, né? Na Faculdade de Arquitetura aqui de Bauru, Artes e Comunicação aqui de Bauru, e todos com uma produção muito bacana também, incrível, né? Uma produção incrível, então acho que é uma ótima dica, super vale a pena. Anne, quero agradecer muito a sua presença, foi um prazer recebê-la e eu já te desejo sucesso aí nos próximos trabalhos. Obrigada, viu? Obrigada também, agradeço muito pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu aproveito para agradecer também o SESC, né, que cedeu o espaço aqui para a gente poder realizar o nosso programa de hoje. E eu convido vocês de casa para curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Artefato. E lá, além de você conferir as novidades do programa, você também fica por dentro do que está acontecendo aqui na cidade de Bauru. Semana que vem tem mais programa para você e eu te espero lá. Tchau, tchau!